Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 471, né? Então, aqui Kardec faz a seguinte pergunta: como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Ninguém esquece de vidas, entendeu? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Só se enquadra neste parágrafo aqueles espíritos primitivos, aqueles espíritos mais atrasados, porque, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, o processo é relativo, o processo cada caso é um caso. Então, há uma relatividade imensa, o processo é complexo, então nós não podemos generalizar, porque cada um é cada um. Mas só esquece, né? Como aqui está escrito, ó. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Ninguém esquece da experiência de vidas de que se esqueceu. Ninguém esquece. Por que não se esquece? Por causa da sequela. Por causa das consequências dos atos. Você entendeu? Mas isso só é compreendido, isso só é aceito com mais clareza por aquele espírita sincero, por aquele espírita que realmente é fiel a nosso Senhor Jesus Cristo e a Allan Kardec, que está muito difícil encontrar, mas a gente acha. Se a gente contar numa mão de 5 dedos, a gente vai achar uns 3, 4, a gente acha. Aquele fiel, ele consegue entender isso aqui. Por quê? Porque as consequências, o reflexo dos atos que ele cometeu, aquilo tudo que ele traz no seu eu, são resquícios daquelas existências mal vividas, daquelas imprudências. São resquícios de ter denegrido ou tentado denegrir as leis divinas, porque se ele tivesse denegrido, não existiria, ele não passaria pelos resquícios. Você entendeu, né? Então, retornou ao corpo físico trazendo resquícios, é porque não denegriu, mas ele tentou e infringiu. E o fato de ter infringido, ele traz com ele as sequelas. Então, aquele que foi professor, ou melhor, aquele que foi muito sábio e que ignorou a humanidade e que ocultou aquele conhecimento todo para si, aquele conhecimento ele auto-intoxica.
ele o intoxica. E ele retorna em vidas posteriores na condição de um autista, porque aquelas toxinas o classifica perante a justiça divina como um suicida. Façamos um teste. O excesso de doce é prejudicial. A mesma coisa que o excesso de conhecimento. Então, se você tem 1 litro de mel e você distribui 1 colher de mel para todos que estão à sua volta, e você põe uma também na boca, você não vai sentir aquele mel enjoativo. Mas se você gananciosamente bebe, eu não vou dizer nem toma, você bebe aquele vidro de mel todo, você vai sentir uma intoxicação forte, dores abdominais, diarreia. Olha lá se você não vier a óbito. Você entendeu? Porque o doce em excesso, o açúcar, aquele melado, aquele melaço no teu estômago, ele se transforma em ácido. E você tem má digestão, azia, porque ele cria gases. Porque ele fermenta, ele azeda. Você está entendendo agora, né? Olha como que é fácil entender essa pergunta de Kardec. Aí, você pode vir até a óbito, uma parada cardíaca, uma parada respiratória. É a mesma coisa. Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Não esquece. Por quê? Porque existe o capítulo anterior, a mensagem anterior do esquecimento passado, que é simpatia e antipatia terrena. E existe nas perguntas e respostas as questões que tratam a respeito de simpatia, antipatia, né? Existem as questões, como se diz, existem questões lá que trata a respeito Existem questões que trata a respeito da repulsão instintiva. Então, automaticamente, aquele que se interessa pelas leis divinas, ele encontra-se em contato na atual existência com vidas passadas, só que de uma forma letárgica, mas num processo de simpatia, de antipatia, de repulsão, você entendeu? E também nessa repulsão instintiva. Então, o indivíduo, como pode aproveitar da experiência de vida de que se esqueceu? Ninguém esquece. Aquele que procura os desígnios das leis divinas, ele nunca se esquece, mesmo na atual existência, devido às sequelas
devido à antipatia, à simpatia e à repulsão através da repulsão instintiva. Então, aquele que estuda, aquele que busca o conhecimento das leis divinas, ele sabe que nada lhe acontece por um acaso e que cada item tem um porquê, porque o Espiritismo ele remonta às causas. Então dizer assim, eu não sei quem fui em vidas passadas. Como responder por algo que não sei que fiz? Oxe, todo respeito, isso é ser ignorante demais. Sabe por quê? Porque num vídeo, não sei se foi no vídeo 469, anota aí. Eu procurei ensinar através do espelho durante 30 dias, meia hora todo dia, você, meia hora todo dia, anotar em um caderno, durante 30 dias, quais são as tuas virtudes boas e as tuas não boas. Que no final dos 30 dias, analisando aquele histórico, você conseguiria descobrir quem você foi, que você fez, que fizeram com você, quem você tem ao seu lado, se você tem ali pessoas que te matou ou que você as matou, pessoas que te traiu ou que você as traiu. Então, gente, essa pergunta aqui, ela é muito complexa, é muito relativa. Você entendeu? Onde nós temos que separar o joio do trigo, porque essa pergunta ela é fundamental. Essa pergunta é a base. Ela é básica. Kardec foi tremendo. Olha, ele foi um pedagogo, ele foi tudo nessa pergunta. Só que essa pergunta aqui é uma pergunta que, ao mesmo tempo, ela nos mostra, ela nos prova se nós somos tapado ou não. Se nós somos seres conscientes ou não. Se nós somos seres mais adiantados ou se nós somos seres mais primitivos. Porque se somos seres primitivos, nós nos contentamos com a pergunta em si e não as esmiuçamos. Kardec está certo. Como pode o homem ser responsável pelos atos e resgatar faltas de que não se lembra? Mas você viu que eu já esmiucei isso aí, né? E você viu que eu estou a esmiuçar agora o segundo parágrafo da mesma pergunta, né? Como pode aproveitar da experiência de vida de que se esqueceu? Ninguém esquece as existências passadas. Por que ninguém esquece? Porque elas todas ficam registradas na nossa moral, no nosso comportamento ético, no nosso comportamento intelectual, fica registrada no nosso comportamento, na nossa cultura, fica registrado na nossa inteligência, fica registrado na nossa facilidade de nos relacionarmos com as pessoas. Você entendeu? Então, aquele que raciocina, ele consegue entender que
nada mudou com relação à vida passada e que ele continua o mesmo, dando-se sequência. Por isso que a reencarnação é quase sempre uma oportunidade que todos nós recebemos da providência divina de recomeçar tudo aquilo que nós programamos e falhamos. Então, como você vai dizer, como aqui está escrito, como posso aproveitar da experiência de vida de que eu me esqueci, vamos assim dizer? Ora, como você se esqueceu da sua existência passada? É óbvio que se você não parar de acordo com as leis e não buscar as leis divinas e se interessar pelo teu intelecto, pela tua moral, pela tua cultura, pela tua inteligência, pela tua personalidade, pelos teus transtornos, pelas tuas patologias, os resquícios que há em você trazidos de existências passadas, você vai continuar pensando dessa forma. Agora, aquele que se preocupa com todas essas questões, ele percebe que não mudou nada e que ele continua o mesmo, tendo a oportunidade de recomeçar uma vida nova, já que ele pôs tudo a perder em existência passada. Então isso aqui, gente, é para nós raciocinarmos. Isso aqui é para nós analisarmos. Kardec aqui ele ajuda da seguinte forma: vou testar a humanidade para ver em que grau evolutivo se encontram. Eu vou testá-los e eu quero observar em que grau se encontram. Porque se eles aceitarem essa pergunta a qual aqui eu acabei de formular e não raciocinar, eles encontram totalmente tapados. Eles encontram totalmente letárgico. E letárgico é o que nós não nos encontramos na presente existência, trazendo vestígios, sequelas de comportamentos passados, de existências passadas, em todo sentido. Vestígios, sequelas físicas, sequelas morais, sequelas intelectuais, sequelas na área da inteligência, sequela na área do sistema endócrino, sequelas na área do sistema patológico, vários tipos de distúrbios que não podemos associá-los à genética, à hereditariedade, à árvore genealógica, porque esses sistemas todos são limitados, por mais que são necessários, que estudados comprova-se a patologia material, mas não comprovam a patologia espiritual, porque ainda não possuem evolução suficiente para discutir
a questão do perispírito e do espírito, gente. Não é fácil o que eu estou dizendo? Gente, isso é tão fácil. Olha só para você ver a sequência. Ó. Concebe-se que as tribulações da existência lhes servissem de lição. Olha só. Concebe-se que as tribulações da existência lhes servissem de lições, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Não é verdade? Então, se ele consegue amealhar o conhecimento das leis divinas e se resigna, ele consegue, né? Ele concebe se as tribulações existentes lhe servissem de lição e se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Então, o que pôde lhe ocasionar? Desde que, porém, isso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? É lógico. É lógico. Entendeu? É lógico que o ser nestas condições, ele está sempre a recomeçar. Ele está sempre a recomeçar. Mas esse recomeçar dele é o recomeço na prova que ele sucumbiu. É o recomeçar-se na prova que ele sucumbiu. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira. Você pede a prova da beleza. Pois bem. Só que você, em determinado momento, você se perde. Você se perde. Você retorna à paz espiritual, bate um carimbo na tua testa, inacabado. Pois bem, isso é se você não sofrer nas regiões umbralinas horríveis momentos, horrorosos momentos. Pois bem, aí chega um momento que você é resgatado, você é levado para os departamentos, né? Você é preparado para reencarnar novamente. Só que aí um mentor espiritual, um amigo espiritual, chega ali até você e lhe diz assim, olha, você deseja retornar à prova da beleza? Não. Não. De jeito nenhum. Então por quê? E porque eu sei que se eu retornar eu vou falhar novamente. Então, eu vou optar por outras provações, vou me fortalecer, tá bom? Eu vou me fortalecer. E depois que eu me fortalecer bastante em outras provas, isso é, se eu me superar, se eu não me sucumbir, aí sim eu vou voltar novamente à prova da beleza. Porque
eu quero passar pela prova da beleza de novo. Porque eu falhei. Então, até para me evoluir, eu preciso superar essa prova. Aí tudo bem. Vamos para o próximo vídeo, mas vamos dar sequência. Você viu que, ó, ainda não terminamos a pergunta de Kardec? É fácil ou não é? Vamos lá.